Mais um estudo. Hoje o tema é Na Luz da Verdade. É um texto do Emmanuel, tá no Palavras de Vida Eterna. Antes da gente começar, eu só proponho a gente fazer a prece para que a gente possa se harmonizar, né, com os mentores da casa e tentar aproveitar mais essas lições. Então, Mestre Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, crescendo, estudando os seus exemplos e suas lições. Proteja todos que frequentam a casa, nossos amigos, familiares e também os nossos inimigos, que recebam de nós as nossas melhores vibrações. Obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, a lição de hoje é inspirada num trecho da Bíblia, né, passagem do Cristo, na qual ele fala: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, está no versículo 31, 31, 32, né? Eles andam juntos ali. E ele acontece, se a gente for pensar esse capítulo, João, ele começa descrevendo aquela passagem do apedrejamento da mulher adúltera, do quase apedrejamento, né? Em que Jesus a salva. Ele convida todos os agressores a refletirem, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando ele faz isso, um a um, os acusadores vão refletindo e vão deixando o local, né? Deixam suas pedras e vão embora. De tal ponto que só sobra ele e a mulher adúltera. E ele fala, né? Aqueles que te condenaram não estão mais aqui. E eu também não te condeno. E fala com ela, né? Para ela só não pecar mais e seguir a vida para frente. Jesus não apedrejou, nem fisicamente, nem mentalmente, nem moralmente. Então, ele só a conduziu a um caminho de verdade. Ele mostrou uma outra verdade, né? E mostrou que aquele caminho talvez não fosse melhor para ela. Mas a respeitou na escolha e deixou com ela a decisão de não pecar mais. E Jesus fazia isso com todos, né? Jesus não saía perseguindo os outros. Ei, eu te curei naquela passagem, agora você está pecando de novo. Você está errado. Ele fornecia a luz, né? Ele convidava a um caminho que ele era o portador. Ele era o portador da verdade na Terra. Se a gente for pensar, Jesus se confundia com Deus aqui na Terra pelo seu exemplo, né? Ele era o maior exemplo divino que havia aqui. Então, nesse sentido, ele era um caminho, sim, para a gente, um guia à luz da verdade. Mas nesse texto, o que o Emmanuel quer dizer? Ele quer nos convidar a respeitar o livre-arbítrio alheio. Ele vai trazer que cada um tem a verdade pela experiência que ela tem, que deve ser respeitada. Então, Emmanuel começa o texto aqui dizendo o seguinte: nenhuma espécie de amor humano pode se comparar ao divino amor. Epa! Então, ele está dizendo, por mais que a gente ame alguma coisa aqui na Terra, ainda assim, por mais puro que esse amor seja, ele não pode se comparar ao amor divino. Então, a gente ainda não entende o que é esse amor divino. E aí ele continua. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Então, toda vez que, porventura, eu queira me meter numa decisão do outro, violentar esse pensamento, eu tenho que pensar nisso. Opa! Se eu que sou eu, imperfeito, se Deus que é perfeito, eu que sou imperfeito, Deus respeita a decisão do outro, quem sou eu para violentá-la? A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. Então, Deus é tão bom, e essa bondade dele é invariável, porque ele é perfeito, então ele é bom ao extremo, a bondade extrema. E essa bondade extrema deixa livre as criaturas para aprenderem com as experiências deles mesmos. E por que isso acontece? Porque Deus nos fala por meio das leis naturais, né? O Espiritismo vai trazer essas leis lá no Livro dos Espíritos. Lei de trabalho, lei de amor, lei de justiça. Então, essas leis são perfeitas. Eu não preciso ficar intervindo na mente do outro ou na decisão do outro. Se ele segue a lei, ele vai plantar e vai colher o bem. Se ele não segue, ele não vai colher o bônus disso. Então, ele vai ter que voltar e aprender novamente com outras experiências. E é nesse sentido que a mãe está convidando a gente a respeitar o próximo.
Ele continua: a vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Gente, se até no erro nos é permitido o livre-arbítrio, quem somos nós para violar o livre-arbítrio do próximo? Agora tem um porém. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Ou seja, a justiça divina ela chega em qualquer distrito do universo, não é só da Terra. E a pessoa se converte naquilo que ela faz, mas ela vai colher as suas obras, a cada um segundo as suas obras. Emmanuel reforça muito isso. Elegemos os tipos de experiência que propomos estagiar, nessa ou naquela fase de evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos da nossa escolha. Ou seja, a gente colhe o que a gente planta. E nos é permitido isso. Por quê? Porque é aprendizado. Viver é aprendizado. A gente aprende mais com a prática do que às vezes com a teoria. Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, ela veio exemplificar. Ele veio trazer a teoria e aplicar a prática, mostrando como se faz, mas ao mesmo tempo nos deixa livre para seguir. Uma criança que a gente não deixa andar, ela não vai conseguir ter força nas pernas para se locomover. É assim com a gente precisa caminhar. Agora, por onde a gente caminha, está presa às nossas escolhas. E aí vem o Evangelho, vem a lição do Cristo, o próprio Espiritismo e tantas outras religiões, vem nos mostrar como a gente pode caminhar melhor, seguindo os exemplos do Cristo. Elas vêm reforçar isso. Mas não cabe a gente, como seguidor de uma religião A ou B, fazer com que o outro siga, vista a mesma roupa que a gente. É isso que o Emmanuel está trazendo aqui. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Ele continua. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos. Nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Não tem como eu obrigar o outro a ver o mundo pelos meus olhos. Vou fazer um exercício aqui pra gente. Todo mundo conhece um dado? Quantas faces tem um dado? O dado é um cubo, né? E um cubo tem 6 faces. Quando a gente está com ele aqui na mão e consegue ver todas as faces, eu vejo ele na plenitude. Mas se imagina, fazer só um exercício. Eu pego esse dado, coloco ele reto aqui com a câmera e vocês vão estar vendo o que dele? Uma face só. Não adianta a gente falar que sabe que é um cubo. Você está vendo uma face. A encarnação, ela é um convite a ver várias faces, mas naquela encarnação, eu estou vendo uma face, eu estou sendo convidado a ver uma delas. Então, se eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo? Aí a pessoa fala, eu estou vendo aqui um quadrado com tantos pontos. Ela está errada? Ah, mas Giovanni, eu sei que o que você está segurando é um cubo. Ela tem que falar que está vendo um cubo? Não, ela está vendo uma face que tem alguns pontinhos lá que representam um número. Assim somos nós. A gente é imperfeito e, por ser imperfeita, a nossa visão é limitada. E sendo limitada, ela não consegue ver o todo, é relativa. Imagina agora no outro exercício que tem uma pessoa do outro lado do cubo e está olhando a outra face. E o número que ela está vendo, por exemplo, é o número 4, enquanto a gente está vendo o 3. Quem que está errado? Ele está errado? Eu estou errado? A gente está vendo o mesmo objeto sob óticas diferentes, perspectivas diferentes. Agora, à medida que eu expando a minha visão e saio dessa dimensão 2D e vou para a dimensão 3D, eu consigo ver melhor e falar, ali é um cubo. Mas se a gente pensar, a gente está vendo numa única dimensão ali. E é isso que Emmanuel está nos alertando. Como somos imperfeitos ainda, a gente está em aprendizado. E cada um está sendo convidado a ter o seu próprio aprendizado. Ora, eu estou numa experiência da riqueza. Outra hora eu estou estagiando na beleza. Estou estagiando na inteligência mundana, né? Então, cada um é convidado. Outros vão ser convidados a praticar caridade mais, mais abruptamente, mais forçosamente. E a cada um cabe essas lições. Não adianta eu pegar o meu fardo e jogar no outro, e vice-versa. Então, é isso que Emmanuel está nos alertando. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Então,
o caminho está aberto para o aprendizado, apesar das nossas limitações. Uma vez que eu busco essa verdade, uma vez que eu queira saber mais, a mim sempre será permitido, dentro das minhas limitações, é claro. Mas precisa ser um movimento meu. Até estudando para esse estudo de hoje, numa das palestras que eu assisti, contava-se que o Chico tinha um jovem que o ajudava, um jovem adulto, né? Seus 20 e poucos anos, o ajudava nos trabalhos da caridade, que o Chico ajudava muita gente, então tinha muitos voluntários. E esse jovem, mesmo ajudando e tudo, vendo aquilo ali acontecer, ele chegava para o Chico e falava: Chico, eu não consigo acreditar na reencarnação, não faz sentido para mim. E o Chico, ao invés de bater de frente, tudo o Chico falou: então tá certo, a reencarnação não existe, vai, segue teu caminho. Aí disse que passou os anos, um belo dia ele chega lá: Chico, eu pensei, estudei mais e tudo. Poxa, para mim agora a reencarnação existe. Aí o Chico fala: perfeito, então a reencarnação existe. Aí você fala: ué, mas o Chico, logo um dos representantes do espiritismo maiores, como é que ele deixou passar essa descrença na reencarnação? É porque o Chico, na sabedoria, ele sabia que a gente tem que respeitar o processo do outro. O outro precisa participar das suas experiências para chegar ativamente e, e conseguir fazer o pulo, né? Que lhe permite ensinar e aprender junto com os outros. Essa é a grande sacada. E o Chico, na sua sabedoria, conseguia observar isso, né? E permitiu que o jovem, na vivência dele, por ele mesmo chegasse a isso. E os espíritos são a mesma coisa. Os espíritos superiores nos permitem também chegar aos nossos próprios aprendizados. Tem um pedagogo famoso, chama-se Vygotsky, e ele tinha um conceito que era o da zona de desenvolvimento proximal. Resumindo bem essa questão, o que ele queria dizer? Ele trazia que o ato de aprender, ele é pessoal e intransferível. Eu posso ajudar como professor, como facilitador, mas só cabe ao aluno fazer aquele pulo do conhecimento, daquela parte da dúvida para o aprendizado. Então, o aluno ali, ele às vezes está com um conceito novo que o professor está trazendo. O que que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar aquele conceito e vai confrontar com a realidade dele, com o que ele conhece. Isso aqui bate, não bate? O que está faltando para fazer sentido comigo? Então, ele vai tentar criar uma outra tese que explique aquilo e vai tentando conhecer, melhorar aquele conceito. Isso tudo ele está se apropriando, está vivendo, está pensando sobre. Ele está numa zona de desenvolvimento proximal. Aí chega um belo dia em que aquele conceito ali ele consegue associar com outra informação e voa lá. Faça-se a luz, ele conseguiu entender aquilo. Ele consolidou aquele conhecimento. Ou seja, ele passou na zona de desenvolvimento proximal e foi um esforço dele em aprender aquilo. Muitos falam: não, mas eu aprendi mais rápido. Você pode ter decorado. Mas o aprendizado sólido, ele passa por um desequilíbrio. Você desequilibra para equilibrar, desequilibra para equilibrar. E nesse desequilíbrio você forma estratégias de entendimento. E é isso que a espiritualidade nos permite por meio da encarnação, né? Voltando à história lá do Chico. E a encarnação, a reencarnação, na verdade, é isso. Ela vai te convidando a diversos papéis nos quais você vai se consolidando, vai aprendendo, madurando, e você passa pelo seu processo de aprendizagem. E é nesse sentido que a Emmanuel está convidando a gente a respeitar o processo de aprendizagem do próximo. Não adianta forçar. Sem ele, a gente não consegue. E, por fim, para finalizar o texto do Emmanuel, e finaliza com chave de ouro, ele comenta: rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem seu dia. Você vê, Jesus, que é o nosso mestre, ele não falou: você vai aprender assim, assado. Ele nos convidou a conhecer a verdade. Ele não falou quando, ele respeita a gente. Respeita o nosso crescimento individual, o nosso tempo. Talvez uns aprendam mais rápido, outros mais devagar. Mas o bom pai quer o quê? Quer o aprendizado. Ele não está focado no desempenho humano como a gente conhece. Ah, você ganhou 8 ou 9. Ou você aprendeu ou não aprendeu. Essa é a questão. E para aprender, exige tempo de cada um e o respeito ao próximo. E a gente, como espíritas principalmente, devemos respeitar o tempo do outro, devemos respeitar as crenças do outro.
Jesus nos convida a aprender por diversos caminhos. Ele convida aquele irmão de outra denominação, aquele que não acredita em nada. Todo mundo é convidado a todo momento. E no nosso tempo a gente vai aprender. Cabe a gente, como espírita, apoiar o aprendizado do próximo, ajudar a se reerguer, porque muitas vezes o aprendizado vem do erro, né? A gente erra, às vezes sofre, e busca apoio daqueles que, ao invés de nos julgar, deveriam nos ajudar. E o bom espírito, ele faz isso. Ele ajuda a reerguer o próximo. Ele ajuda a mostrar caminhos pelos olhos do próximo. E para fechar o estudo de hoje, me lembra muito a história do peixinho vermelho, lá da série André Luiz, uma fábula, né? Envolve animais. Ele disse que havia um peixinho vermelho que, muito magrinho, pequenininho, ele era magrinho, pequenininho porque os outros peixes maiores viviam num poço pequeno ali e não deixavam nada de comida para ele, ele só comia os restos. E depois que eles comiam, ficavam se refestelando, né? Tudo era à vontade, a comida era fácil para eles. E esse peixinho que não conseguia comer, era obrigado a inspecionar o aquário, o poço, né, em busca de comida, de outras coisas. E uma dessas andanças dele, ele sabia que o poço era pequenininho e chega numa grade. Ele falou: o que deve ter depois dessa grade? Era uma grade bem apertada. E ele, muito magro, com muito esforço ainda por cima, mesmo sendo magro, perdendo escama, ele conseguiu passar por esse portãozinho. E quando ele passa dessa grade, ele vê um mundo novo, ele chega no oceano e fala: Meu Deus, a vida é muito mais do que aquele lugar onde eu estava. Existem bichos diferentes, peixes diferentes, criaturas diferentes, tudo é mais bonito, eu posso explorar muito. E mesmo encantado, ele se depara e pensa: opa, eu vou voltar e vou falar para os meus irmãos ali de poço que existe uma vida maior do que o que eles estão ali, que o que eles estão vivendo ali é, de certa forma, uma ilusão. Então ele volta, passa pela grade com esforço, aí vai falar com o rei do poço. Irônico quando a gente fala rei, né? Rei de um negocinho desse tamanho. E a gente assim na Terra, né? A gente se acha rei de conhecimento, rei de pequenas posses. Enfim, ele vai falar lá com o rei dos peixes, lá daquele poço, que é ridicularizado, ele é desacreditado, né? Porque eles só sabiam ler pela lente deles, a lente de fartura, a lente de preguiça. Então, não vendo que não tinha o que fazer, ele volta a viver aquela vida, né, de exploração, de aprendizado no oceano. E continua a história dizendo que, com o passar do tempo, aquele poço onde ele vivia inicialmente secou, né? E aqueles peixes tão gordos, vivendo só os bens materiais, não conseguiram passar para o lado de lá pela grade, né? E aí fica a lição da gente. O peixinho vermelho não violentou mente nenhuma. Ele mostrou, vivenciou, né? Conseguiu passar para o lado de lá. E o tempo mostrou que ele estava correto. E a nossa vivência é assim também. O tempo vai mostrar. E deixe que as pessoas vivam o seu tempo. Não é um egoísmo pensar isso. É respeito ao próximo. Egoísmo seria se não nos importássemos com o próximo, não os reerguêssemos ou mostrássemos um possível caminho pelas nossas mentes. E essa é a questão. A gente não pode ser também irresponsável a ponto de, por exemplo, deixar um filho nosso à mercê de orientação religiosa ou de conhecimento. Não significa isso. Mas eu preciso respeitá-lo no raciocínio dele, nas limitações também. Então é isso, gente. Fica a lição de hoje. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e encerro com mais uma prece para que a gente possa voltar para os nossos lares, vivendo mais harmoniosamente. Mestre Jesus, obrigado por esse encontro, obrigado por estarmos entre amigos, especialmente no Fraternidade. Que possamos vivenciar suas lições, melhorando cada dia mais. Obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus.